Jennifer caminhava com passos incertos dentro de uma floresta. O seu coração batia acelerado e o barulho de animais desconhecidos a aterrorizava. Tinha medo por não conhecer onde estava. Estava perdida. Ela havia partido com um grupo de colonos americanos que iam para o oeste em busca de terras recém-conquistadas pelo governo. Para Jennifer, não havia melhor oportunidade. Criada nas casas dos outros como serviçal desde a morte de seus pais, precisava acreditar no sonho de ser dona de sua própria terra. Por esse motivo, comprou uma carroça velha e se uniu à caravana. Depois de alguns dias, a roda da carroça de Jennifer quebrou. Ela gritou pedindo ajuda, porém ninguém a ouviu, pois estava no fim da caravana. Dessa forma, ela ficou para trás, perdida e separada de seu grupo. Os olhos de Jennifer cintilavam com medo, mas também com determinação. Ela sabia que precisava encontrar ajuda, mas o lugar parecia uma extensão infinita de solidão. Olhou a roda danificada e resolveu consertá-la. Precisaria de um tronco para ser emendado na parte quebrada. Para isso, teria que entrar na floresta próxima. O pavor dela era imenso, mas tinha que ser rápida, pois ficaria muito para trás da caravana e o território era hostil. Entrou na floresta alguns metros à procura da árvore perfeita. Depois de ter conseguido a árvore que precisava, notou que não sabia sair daquele lugar. Para onde me dirigir? Pensou apavorada. Desconsolada e temendo nunca mais conseguir sair dali, Jennifer chorou. Estava perdida e sem ninguém para socorrê-la. Ninguém sentiria sua falta. Após se refazer do choro, começou a caminhar, tentando descobrir por onde havia chegado até aquele local. Foi quando ela o viu. Um homem sem camisa, com a pele bronzeada, cabelos longos e negros. Seus olhos eram de um castanho claro reluzente, parecendo os olhos de um lobo faminto. E a sua presença? Bem, apesar de silenciosa, exalava uma grande excitação em Jennifer. Você, perdida? A voz dele era calma, mas firme, com um sotaque carregado e uma língua que Jennifer não reconheceu de imediato. Ela sabia que os Apaches viviam naquela região e agora estava diante de um deles. Sim, estou, respondeu Jennifer, sua voz falhando levemente. Meu grupo, não sei onde eles estão. Ele se aproximou, observando-a com os olhos que pareciam enxergar além da superfície. Eu, Taoma, posso ajudar, mas terra não sua. Você aqui, mas terra minha, Apache. Jennifer sentiu o coração acelerar. Ela
Ela sabia que sua presença ali poderia ser vista como uma invasão, mas não tinha escolha. O receio de Jennifer não era em vão, pois os Apaches eram temidos por serem hábeis guerreiros, não permitindo o homem branco em suas terras. No entanto, ela percebeu que aquele homem demonstrava uma gentileza que não correspondia aos relatos de agressividade contados pelos colonos. Sua presença era imponente, seu corpo forte e dourado pelo sol, seus músculos torneados, demonstrando a força e a saúde de um homem que vive em contato direto com a natureza. Era um belo homem com olhos de lobo. Eu não queria desrespeitar suas terras, disse ela, olhando nos olhos dele. Só preciso encontrar meu caminho de volta. Taoma a observou por um longo momento. Então, sem dizer mais nada, virou-se e fez um gesto para que ela o seguisse. Caminharam por entre a floresta por alguns minutos até que ela avistou a carroça quebrada. Sem Jennifer pedir, ele pegou um pequeno machado em sua bolsa de couro e consertou a carroça com a árvore que trouxe da floresta. Agora a seguir, virou-se, dando um assobio. Imediatamente um cavalo puro sangue saiu do meio da mata e parou em frente a Taoma. Ele montou e lhe disse: "Levar você, caravana." Saiu galopando na frente enquanto Jennifer o seguia com a carroça. Quando o sol começou a se pôr, Taoma parou perto de um rio e gesticulou para que Jennifer se sentasse. "Descansa", ele disse, pegando um cantil e oferecendo água a ela. Jennifer aceitou, grata pela gentileza inesperada. Eles se sentaram perto da fogueira que ele havia acendido e, pela primeira vez, ela sentiu uma leveza como se estivesse segura, apesar de ainda estar longe da caravana. "Obrigada por me ajudar", disse ela com um leve sorriso. "Eu sou Jennifer." Jennifer. Ele repetiu o nome dela com uma suavidade inesperada. "Você medo de mim?" Ela levantou os olhos para ele, seus olhos encontrando os dele em meio à luz da fogueira. "Eu não tenho motivos para ter medo. Você me ajudou." Ele a olhou discretamente, admirado pelo belo cabelo dourado de Jennifer. "E povos diferentes, mas..." Ela hesitou, tentando encontrar as palavras. "Sinto que você entende o que significa estar sozinha. Sinto que você é alguém em que posso confiar. Não sei explicar bem. Não, eu não tenho medo de você." Taoma a observou em silêncio, seu olhar intenso. Ele não era um homem acostumado com as palavras, mas o que Jennifer dissera mexeu com algo profundo dentro dele. Meus caros, a solidão não era estranha para ele. Era uma velha companheira.
A sua vida inteira foi solitária desde a infância. Ele era um mestiço, pois seu pai era um Apache que se apaixonou por uma mulher americana, a qual faleceu ao dar à luz. Poucos anos após, seu pai também faleceu. Por esse motivo, ele foi criado na aldeia como filho de todos. Contudo, infelizmente, alguns índios o desprezavam por considerá-lo um mestiço. Ele cresceu e realizou o sonho de se tornar um grande guerreiro, vencendo todos os rituais necessários. Preferia viver sozinho na mata, lugar onde se sentia aceito totalmente, mas sempre guerreava pelo seu povo quando era necessário. A solidão, velha amiga, sim, respondeu ele, a voz mais baixa. Mas você como o vento que muda, traz novo em minha vida. Não ignorar, não sei o que, desde quando vi você, minha alma ligada à sua. Jennifer sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo naquela frase a tocou de maneira inesperada. Ela também teve o mesmo sentimento quando o viu. Ela não sabia explicar, mas havia algo em Tahoma que a atraía. Ela reparou mais detalhadamente naquele homem quase nu que estava diante dela. As sombras do fogo brincavam no corpo dele e ela se sentia inexplicavelmente atraída por aqueles músculos expostos de uma maneira tão natural. Sua presença forte, a forma como ele parecia conectado com a terra, os olhos reluzentes, olhos de lobo em meio a pouca iluminação, o silêncio ao seu redor, tudo nele era diferente de qualquer coisa que ela já conhecera. Tudo nele mexia com o seu desejo. Mas não era só vontade de sentir os rígidos músculos lhe abraçando. Também era a necessidade de ter alguém seu, alguém que a protegesse. E, para espanto dela, sentia que ele poderia ser os braços fortes que a encheria de carinhos e a protegeria pelos restos de seus dias. Meus queridos, o que os dois estavam sentindo é inexplicável, como quase tudo no amor verdadeiro. Como duas pessoas de mundos tão diferentes podem se conectar dessa forma? Creio que não temos resposta para isso. Na manhã seguinte, a marcha para alcançar a caravana continuou. Tahoma seguia na frente, sondando o caminho, e a uma distância segura, Jennifer conduzia a carroça. Até que, em uma curva, Tahoma voltou galopando às pressas. Jennifer parou a carroça espantada. Ele desceu do cavalo, tirou Jennifer assustada da carroça e a puxou para dentro da floresta. Quieta, índios, inimigos, muitos, caravana, todos mortos, fugir, floresta,
Jennifer entendeu totalmente a mensagem. Como? Todos da caravana estavam mortos? Meu Deus! Ela começou a chorar. Jennifer protegida, eu protejo. Ele passou a mão nos olhos dela para enxugar as lágrimas. Obrigada, Taoma. Eu vou parar de chorar, mas sinto a morte de todos eles. Taoma conhecia a floresta como a palma da mão. Ele sabia que Jennifer agora não tinha nenhum lugar para ir e se preocupou em organizar um lugar em uma clareira para ela se acomodar. Caçou, pescou e construiu uma tipi, ou seja, uma cabana temporária feita com galhos secos cobertos por pele de animais. Jennifer aceitou ficar uns dias no paraíso criado para ela na floresta, até definir qual o rumo tomar em sua vida. Sentia-se segura e protegida por Taoma. Os dias passaram e a proximidade entre eles crescia. Jennifer começou a entender as palavras dele, seus gestos, sua alma, e ele aprendeu a falar melhor a língua dela. Taoma, por sua vez, foi sendo cada vez mais cativado pela delicadeza dela, pela forma como ela via o mundo, tão diferente do seu, mas ainda assim tão semelhante no que sentiam. Desejavam-se mutuamente. Entretanto, temiam a reação um do outro. Por vezes, Jennifer sentiu vontade de convidar Taoma para se deitar com ela na tenda. Várias vezes, Taoma teve vontade de se deitar ao lado dela, mas... Numa tarde de calor, os dois estavam sentados ouvindo o barulho das águas do rio que corria em frente. Não suportando mais olhá-lo e não tê-lo, Jennifer se aproximou, o coração acelerado, e sugeriu: Taoma, sua voz era um sussurro. Vamos tomar um banho no rio? Ele a olhou profundamente, seus olhos reluzindo de felicidade com a sugestão. Ele balançou a cabeça que sim, e os dois entraram na refrescante e pura água. Ela se segurou nele para não escorregar. Quando as mãos dela encontraram os músculos endurecidos do guerreiro, não conseguiu mais se controlar. Precisava sentir-se totalmente em seus braços. Queria aquele belo índio entregue totalmente nos braços dela. Sendo assim, beijou-o. Meus caros, imaginem um lobo faminto diante de um belo coelho suculento e saltitante à sua frente. Pois bem, assim foi a ação dos olhos de lobo. Ele a segurou firme, mas gentil. Alisou os cabelos loiros que tanto fascinavam. Tomou-a nos braços e a levou para a margem, demonstrando toda a habilidade amorosa de um guerreiro forte, mas delicado nas artes do amor. Eu sempre a quis, Jennifer,
mas tive medo de você não me querer por sermos de mundos tão diferentes, disse Taoma. Ela riu e respondeu: lembra que você me perguntou se eu estava com medo de você logo assim que me conheceu? Eu não estava com medo, e sim morrendo de desejo por você, meu guerreiro. Então, com um movimento suave, ele segurou o rosto dela entre as suas mãos. A natureza sempre une os corações que se pertencem. E você pertence ao meu coração agora, Jennifer. Você é minha e eu sou seu. Eles não puderam mais conter o amor que sentiam e, sem hesitar, aproximaram seus lábios. O beijo foi suave, como o vento que passa pelo deserto ao entardecer, mas cheio de promessas não ditas. E assim, dois corações de mundos totalmente diferentes, mas iguais na solidão, encontraram-se numa inesperada ação divina, unindo um solitário guerreiro Apache, com olhos de lobo, e uma solitária mulher não Apache.